Porque tem muito idoso em situação precária vivendo na Alemanha. Gente, para quem não sabe, o problema da Alemanha é muito mais embaixo. Lá, a aposentadoria é muito baixa. As pessoas contribuem a vida inteira para depois ter uma aposentadoria michuruca e o povo acaba penando. Tipo, é muito comum ver catadores de latinha, de papelão, dessas coisas na Alemanha. E essas pessoas são idosas fazendo isso, né? Catando latinha. Imagina, gente, uma pessoa trabalha a vida inteira para depois acabar a sua vida catando latinha. Muito triste. E essa é a situação da Alemanha atual. O buraco é mais embaixo, claro, mas eu tô falando de uma coisa assim mais superficial, que é da terceira idade na Alemanha, que tá sofrendo muito. E, tipo, a Alemanha tá na beira do abismo, gente. A ladeira só desce, infelizmente. Tipo, ainda tem uma qualidade de vida na Alemanha? Deve ter, mas caiu bastante. A Alemanha tá até nos países em risco de pobreza, pra vocês entenderem como o buraco tá mais embaixo. Gente, a polícia tá de olho nas do Job que trabalha aqui legalmente, sem documento. Gente, ontem eu vi uma matéria, não sei onde foi, se foi no Blick ou na SRF, que tá dizendo que tem muita garota aqui legal fazendo job e a polícia está de olho. Então, tome bastante cuidado se vocês é daquelas que trabalham aqui de forma ilegal, porque eles estão de olho, eles sabem que vocês existem, entendeu? Eles sabem, eles têm até números, tipo assim, de quantos vocês são. Então é melhor tomar mais cuidado, tipo assim, na hora de marcar o cliente e tudo, porque vocês podem acabar sendo deportada, né, gente? Eu espero que não, porque eu entendo muitas garotas que vêm trabalhar aqui, que no Brasil não é fácil. E é isso, gente. Por que os ricos odeiam tanto os pobres? Gente, não é que os ricos odeiam tanto os pobres, sim os costumes dos pobres. Por exemplo, aquela pessoa que adora um som alto, aí você tem um vizinho que na verdade não é pobre de dinheiro, e sim de espírito. Tipo, colocar som alto, aquele comportamento. Assim, a vestimenta, eu sei que é uma polêmica, cada um, meu corpo, minhas regras, cada um veste o que quer. Mas você tem que se adequar ao ambiente que você tá indo, né, gente? Resumindo, em si não tem a ver com o dinheiro, a falta dele, e sim com os palavreados, o modo de andar, o modo de conviver em sociedade. Porque tem gente que tem o espírito de porco, não sabe conviver em sociedade. Então é isso, gente. Rico não odeia pobre, e sim um comportamento de pobre, que é diferente de não ter dinheiro. Tem racismo na Suíça? Gente, esse é um tema muito polêmico, mas claro que existe racismo aqui sim na Suíça. Por exemplo, o que se nota muito aqui é o racismo disfarçado. Ah, fiz sem querer. Por exemplo, alguém que parece ter raízes africanas aqui, ou latina. Por exemplo, pode ter nascido na Suíça, pode ter 10 gerações nascidas aqui na Suíça, que a pessoa vai referir essa pessoa como estrangeiro, falando inglês. Esse é um tipo muito comum de racismo aqui, por exemplo. Em vez de você falar na língua local, que é alemão suíço, eles se referem a essas pessoas, mesmo tendo nascido na Suíça, em inglês. Isso é muito comum aqui. Por exemplo, no meu trabalho, eu também já presenciei muitas cenas assim de racismo velado. Não contra, assim, imigrantes em si, mas contra cor mesmo, gente. Eu até tive que reportar já várias vezes, porque teve várias pessoas que já, tipo, foram muito racistas com o passageiro, falando mal por trás e debochando que é africano e tudo. E tem gente, infelizmente tem. Assim, ele não vai jogar na sua cara, mas ele tá ali, velado. Os suíços, em geral, são um povo muito bom, mas tem muito suíço falso. Tomem cuidado, gente. Eles estão ali rindo pra você e depois tá metendo pau por trás. E se você for estrangeiro e de cor escura, pior ainda. Pornografia é traição? Gente, é sim, pornografia é traição. Se seu marido tá vendo pornografia, é porque ele tá pensando naquela outra pessoa que tá lá no vídeo. E se ele tá pensando, ele tá te traindo. Porque, infelizmente, eu considero isso traição sim, gente. Porque se a pessoa tá contigo, ela não tem que tá vendo essas coisas, ela não tem que tá vendo pornô, ela não tem que tá desejando outras pessoas nos vídeos. Então, é sim. Você pode discordar? Pode. Cada um tem sua opinião e pronto. A dura realidade de quem vive com salário mínimo aqui na Suíça. Gente, pessoas que moram aqui com salário mínimo, apesar de ser muito bom, as coisas são muito caras aqui. Por exemplo, um salário mínimo, em geral, custa uns 4.000 francos. Só que se você vive em grandes centros, como em Zurique, você consegue no máximo, gente, ter um quartinho. Ou se você pegar um apartamento, você não vai ter dinheiro pra nada depois. Então é muito duro viver aqui com salário mínimo na Suíça. Aí se você divide apartamento, essas coisas, tudo bem. Ainda dá pra guardar e tudo, só que, gente, o preço dos aluguéis aqui tá muito alto e isso tá dificultando muito na qualidade de vida, dificultando muito mesmo.
Ou seja, é muito comum ver gente reclamando da vida, né? Que não tem dinheiro pra nada, porque o dinheiro só vai pro seguro de saúde, pro aluguel, pro seguro do carro, pro carro, porque aqui todo mundo, tipo assim, apesar do transporte funcionar muito bem, os subempregos, a maioria você tem que começar de madrugada, ou seja, onde o transporte público não alcança e não tem transporte público. E então, resumindo, você vai gastar o seu dinheiro todinho só com as despesas mensais. Dá pra aproveitar um pouco? Dá. Mas só se você mora num quartinho e tal. Agora, se você mora em cidades pequenas, ainda assim, a qualidade de vida. O que muita gente faz também aqui é trabalhar na cidade grande e, no final do dia, ir pra cidade pequena. Porque lá o aluguel é mais barato. Aí sim dá pra viver bem. Vale a pena casar com suíço pobre, gente? Olha, depende. Se você gosta da pessoa, vale a pena sim. Agora, se você tá por interesse, não case. Porque a vida não é fácil aqui pra gente pobre na Suíça. Tem um salário bom? Tem. A qualidade de vida aqui também é muito boa. Só que se você vai casar com uma pessoa pobre só por interesse, só pelo documento, gente, não vale a pena. Porque você vai passar algumas necessidades. Você vai passar vontade também aqui, porque a Suíça é um país muito caro e não é para amador, gente. Então não vale a pena casar com um suíço pobre por interesse, mas por amor, se você quer construir uma vida boa ao lado da pessoa, vale a pena sim. Por que tem pó branco aqui na água em Zurique, na Suíça? Gente, é muito triste esse fato, mas já foi comprovado que tem farinha na água aqui na Suíça, infelizmente. Porque o índice de pessoas que usam farinha branca é muito alto, infelizmente. Principalmente o povo que trabalha ali na Paradeplatz, por aquela área ali, são o povo que mais consome farinha branca. E não sei se vocês sabem, a farinha branca ela sai pelo xixi, pela urina, e acaba indo para a água, para os rios. Ou seja, se você pegar uma prova d'água, um pouquinho de água da Suíça, aqui de Zurique, dos rios e reservatório e de coisas, vocês vão achar resquícios de pó branco. Isso é um fato, não é o que eu tô inventando. Eu vou até deixar aqui para vocês os artigos. E é isso, gente. O povo aqui, infelizmente, é muito viciado na farinha. Mulher tem que dividir conta com homem em restaurante? Gente, eu acho que não. Principalmente nos primeiros encontros, o homem que deixa a mulher pagar a conta, ele é um folgado vagabundo. E eu acho que nem precisa ser chamado de homem. E mulher, se o homem tá com essa história de querer dividir conta no primeiro encontro, suma. Compre um brinquedinho, vá arrumar uma amiga, que esse homem é pra você.